Boa noite, gente! Estamos aqui hoje para mais uma live para a gente tratar aí de um assunto que eu sei que todo mundo gosta, né? Que é direito à saúde. Quem é que não tem um probleminha quando o assunto é saúde, né? E a gente está aqui hoje para conversar com duas especialistas da área do direito, pra gente poder aí conseguir extrair dessas duas mulheres o máximo de informação possível, tá bom? Olha só, eu vou chamar aqui primeiramente, deixa eu ver quem já entrou aqui. Vamos lá. Olha, quem entrou não sai não, viu? Porque as informações que a gente tem aqui para vocês hoje, com certeza vão ser importantíssimas para todos vocês. Tô guardando aqui as doutoras entrarem, né? Pra gente poder já dar início à nossa live sobre esse direito de acesso à saúde, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Oi, Adri. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Direito e Inclusão, pra gente estar aqui tratando desse assunto que passa raiva na gente, né? Quem que nunca passou raiva quando o assunto é ir atrás de tratamento médico, ir atrás de tratamento terapêutico, né? A gente vive passando raiva. Eu não tô achando aqui as meninas. Deixa eu ver aqui se elas já entraram. Viviane, doutora Fabiana, já entraram já? Para eu poder puxá-las. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui se elas entraram. Pra gente poder começar a nossa live. Álvaro, seja muito bem-vindo, Álvaro. Saudade de você, né? Bem-vindos, Ionara, Ana, Aprígio, Adriele, Dani, Yara, Daniele, Cleide, Psicopedagogia Humanizada, Fabiola, Valquíria, Mineiros, Késia, Cecília, Viviane Rodrigues, sejam muito bem-vindas, gente. Silvana, Jéssica, Renan, tudo bom? Juliana. Então, deixa eu ver aqui, eu tô aguardando aqui as nossas duas convidadas, né? Doutora Viviane e doutora Fabiana Fará entrar. Aqui, doutora Viviane acabou de entrar. Já vou puxá-la aqui pra gente. A gente aguarda agora a doutora Fabiana entrar. Vamos ver se a doutora Viviane já aceita a gente pra gente começar. E olha só, gente, essas meninas, elas têm estudado muito com relação às defesas que estão sendo feitas aí nos tribunais, né? Principalmente quando a gente fala desse público PCD, das pessoas com deficiência, né? Que precisam tanto aí de uma defesa especializada, né? Chamei a doutora Viviane, tentar mais uma vez aqui. Buscar a doutora Viviane para a gente poder dar início. Doutora Viviane, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Essa parte do comecinho, né, gente? Que embroma um pouquinho, enrola um pouquinho, mas depois que as meninas entram, aí acabou. Aqui tá falando que a doutora Viviane não tá conseguindo entrar. Vamos lá. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Porque a gente não pode deixar de ouvir essas mulheres aqui. Olha aí, doutora Viviane. Olá! Boa noite. Boa noite, tudo bem, professora? Tudo Quanto bom? tempo? Doutora Viviane aqui hoje com a gente. Que prazer poder te ter aqui no Direito e Inclusão. E aquela esperança que você traga aí, né? Muita informação importante. E o Brasil quer saber o que está acontecendo com esses planos de saúde, como é que estão esses julgamentos, o que vai acontecer no STJ, né? Tá todo mundo louco para saber. Enquanto a doutora Fabiana não entra, eu vou apresentar a doutora Viviane. Doutora Viviane Landim,
né? Com esse sangue italiano fervendo, né? Português e italiano fervendo na veia. É advogada há 13 anos, pós-graduada em Inclusão e Direitos da Pessoa com Deficiência, pós-graduada em Direito Médico e Direito da Saúde, né? É uma prima atípica, né? Geralmente aqui a gente sempre tem uma mãe atípica, né? A doutora Viviane é uma prima atípica, né? Que foi aí o que inspirou ela a atuar nessa área de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Vamos dar uma olhadinha aqui se a doutora Fabiana entrou, que a gente já chama a doutora Fabiana também para fazer parte aqui da nossa conversa. E essa conversa aqui hoje vai dar o que falar, gente. Vai dar o que falar. Já manda pro pessoal aí. Doutora Fabiana, seja muito bem-vinda aqui no Direito e Inclusão. É um prazer tê-la aqui conosco. Tá escutando a gente? Estou escutando. Beleza. E olha só, a doutora Fabiana Fará, diretamente de Fortaleza, né? É advogada, atuante na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, mestre em direito privado, membro das comissões do idoso e da pessoa com deficiência da OAB do Ceará e da Associação Cearense de Defesa do Consumidor, fisioterapeuta e mãe atípica. Então, olha só a dupla de peso que a gente está aqui hoje, né? E lembrando também que a doutora Viviane também faz parte das comissões da OAB lá do Rio de Janeiro, né? Então, eu estou com uma pessoa aqui hoje da região sudeste, uma do nordeste, eu estou aqui representando meu centro-oeste, arrastando o meu R, né? Para todo mundo. E sigamos. Gente, muito bem-vindo quem está chegando aí. Olha, gente, eu quero destacar aqui que o Álvaro está aqui. O Álvaro, ele é o cara, né? O Álvaro está com que idade hoje? 22, 23? O Álvaro, ele é autista, né? Entrou aí no mercado de trabalho. O Álvaro faz bonito, já participou aqui do Direito e Inclusão com a gente. E eu quero ele aqui de novo para a gente poder estar conversando, tá bom? Mas nesse momento agora, o Álvaro está com 23 anos. Vamos falar de direito de acesso à saúde, né? E como é que a gente vai falar de direitos, né? Se a gente não der um exemplo aqui, né? A doutora Fabiana Fará, que está aqui com a gente agora nesse momento, ela escreveu esse livro aqui, gente. Olha aqui, anota. Autismo, os direitos, a realidade, né? Então, a doutora Fabiana escreveu esse livro aqui, me mandou essa cópia, que eu fiquei muito agradecida. E aqui tem informação importante para todo mundo. Então, aqueles que tiverem interesse, aqueles que gostam de estudar, aqueles que estão aí nessa vida aí de defender esse público PCD, em especial as pessoas com transtorno do espectro autista, tá? A dica aqui para vocês, daqui a pouquinho eu mostro de novo, daqui a um pouquinho a gente fala mais um pouquinho do livro, né? Mas antes da gente falar do livro, doutora, vamos deixar para falar um pouquinho depois, vamos falar aqui, meninas, de direito à saúde da pessoa com deficiência. Para a gente poder fazer a coisa aqui andar, né, de modo que a gente seja bem democrático, eu vou ficar vigiando as perguntas aqui do pessoal, tá? E eu vou dar sempre 3 minutos para cada uma, tá ok? Uma faz a consideração, a outra faz a consideração. Vamos fazer assim? Vamos sim. Tranquilo. Então, vamos começar pela Viviane, que entrou primeiro. Quem chega primeiro na lista, né, começa primeiro. Então, Primeiro, a gente pode começar com os mais velhos também. Vocês preferem? danou-se. Ah, Sou a mais nova. então, tá bom. Eu não posso fazer isso. Então, olha só. Doutora Viviane, fala pra gente, primeiro, né? O que a legislação ela diz hoje desse direito que a pessoa com deficiência tem de acesso a essa saúde, em especial desse acesso à saúde pelo SUS e, quando não dá pelo SUS, pelos planos de saúde? Vamos lá. Primeiro, boa noite, né? Porque eu não dei boa noite. Boa noite, Fabi.
Ó, já Boa tô noite, com Vivi. inveja porque eu tô com o livro, mas não está autografado, tá? E a professora lá com a caneca que a Adri deu para ela, né? Ela já está fazendo exposição da figura com bastante R aí carregado, porque ela estava aqui no Rio de Janeiro e a gente acabou, ela foi embora hoje, assim, já estou morrendo de saudade. E assim, gente, eu recomendo também a leitura do livro da Fabi, aí está na venda em vários locais, eu acredito que depois vai falar isso também. Mas vamos falar assim, eu acabei de sair de uma live em que fizeram a mesma pergunta sobre o acesso à saúde, tanto pelo SUS, tanto como pelos planos de saúde, né? Em ambos as situações, né, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, que aí são os planos de saúde ou seguro-saúde, infelizmente, né, essas pessoas com deficiência, elas têm o acesso à saúde, que é um direito fundamental negado, né, veementemente, diariamente, praticamente, né? Então, não vou falar mal do SUS, o SUS, a ideia é bacana, é legal, o nosso maior problema em relação do SUS é a má gestão do SUS. Eu acredito que se ele tivesse uma boa gestão, a gente daria mais acesso a essas pessoas com deficiência ao acesso à saúde. E, em contrapartida, né, a gente tem a saúde suplementar, né, que são os planos de saúde e os seguros-saúde, que, por hora, vem todos os dias negando, tanto para a pessoa com PC, né, paralisia cerebral, pessoa com síndrome de Down, pessoa autista, ou seja, que busca medicamento, que busca tratamento, todos os dias isso acontece. Então, é veementemente negado esse tanto tratamento como medicação, né? Então, um direito tão fundamental, né? Está na Constituição, cláusula, está lá na Constituição, está na Convenção de Nova York também, o acesso à saúde, está na legislação na 9656, que tem que dar acesso à saúde para as pessoas com deficiência, que não pode cobrar mais para essas pessoas para ela ter acesso à saúde, porque não pode discriminar essas pessoas, mas, infelizmente, todos os dias isso acontece. Mas a gente está aqui para brigar por vocês. Isso aí, doutora Viviane. Doutora Fabiana, fica à vontade para se apresentar. Boa noite, pessoal. Igual a Vivi, eu tô com uma inveja diferente. Ela tá com inveja porque o livro está autografado, mas eu tô com inveja porque eu não tirei foto com a professora Tatiana, né? Com as invejas aí estabilizadas, equilibradas, então. Pois é, gente, são demandas que chegam para nós em profusão, por incrível que pareça. O excesso de judicialização na saúde hoje, ele é um fato que está em descontrole, isso aí a gente tem que falar. O judiciário já está abarrotado, né? A gente sabe disso. Tem estados mais lentos que outros, aqui no Ceará é bem complicado. Mas, além disso, eu queria puxar uma observação também, dentro desse período da pandemia, mas já existia antes, a questão das pessoas com doença rara, além dos autistas, né? Existe uma PL em andamento, que está desde 2011, para melhorar esse atendimento, né, dessas pessoas que precisam de medicação, que utilizam o SUS, mas ele está parado desde então. E isso acaba afetando pelo menos 100 mil pessoas que precisam desse atendimento, né, por baixo, assim, fazendo um cálculo bem por baixo. É uma questão, 100 milhões de pessoas, né, eu falei 100 mil pessoas, mas 100 milhões de pessoas, porque além dos medicamentos tem um tratamento, existe um acompanhamento, existe médicos específicos que essas pessoas precisam e não tem, mesmo na rede particular, tem ainda deficiência de pessoas capacitadas para diagnosticar, para acompanhar pessoas com autismo e com doença rara, né? Então, assim, nesse período de pandemia, a maior dificuldade foi lidar com essas questões, a falta de medicamento, a falta de atendimento, a falta de pessoas capacitadas. Existiu nesse período o atendimento online, que para algumas pessoas foi bem, foi ok, foi efetivo, mas para outras não foi, né? Piorou muito a situação da pessoa. Então, o que a gente percebe é que ainda falta efetivar muitas coisas, porque as leis, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a que a gente se sustenta muitas vezes, e a Convenção, elas são ótimas, elas são maravilhosas, são perfeitas e completas, por que não dizer, né? O problema é fazer com que elas sejam efetivadas.
E a fiscalização também é muito enfraquecida não só em outras áreas, mas principalmente nessa área da saúde, né? E como a Viviane falou, a gente está aqui para fazer a defesa disso, mas algumas pessoas não têm esse acesso também, porque até o acesso à justiça está defasado, está complicado. A gente sabe que tem locais que não tem defensor público para fazer esse tipo de defesa, né? Então as pessoas com deficiência ficam à mercê disso tudo, né, professora? Doutora Fabiana, você tocou num assunto bem interessante, que é a existência de um projeto de lei para estar aí defendendo, né, esse direito à saúde que a pessoa com doença rara tem, né? Isso. Eu não sei qual que é a emenda certinha dele. Eu vou até pegar bem direitinho ali para lhe dizer, mas esse PL ele já vem buscando há um tempo já efetivar esses medicamentos, né, a entrega desses medicamentos, o acesso para as pessoas com doença rara pelo SUS, e isso não vem acontecendo. Eu até conversei com um pessoal de uma rádio que fez uma live comigo, de pessoas só com doença rara, e a gente conversou exatamente sobre isso, e várias pessoas deram seus depoimentos na hora da live, que tiveram filhos com problema, alguns vieram a óbito pela falta da medicação, então foram questionamentos bem complicados e situações bem difíceis. Inclusive, a Fernanda Feitosa, ela está aqui perguntando qual que é o número da PL, né? Do PL. Tá, né? eu estou pegando aqui, gente, vou dar para vocês. Eu achei interessante, doutora Fabiana, tocar no assunto desse PL, pelo seguinte: a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que se unir, né? Eu falo isso principalmente quando eu olho para aquele PL do TDAH, da política, né, de ensino, né, na educação básica para pessoa com TDAH e com dislexia. A gente tem que entender que o PL ele demora para tramitar, mas quando a gente começa a pressionar o relator que está ali com aquele projeto de lei, né, a gente tem uma maior chance de fazer com que aquele projeto de lei ele ande. Então eu costumo dizer assim para o pessoal, gente, o projeto de lei, vamos falar do TDAH, é o 3517 de 2019, né? Vamos pesquisar, vamos entrar lá, vive trocando de relator. Mas entra lá, vê com qual relator que tá, qual que é nesse momento agora, o deputado. Não, agora foi pro Senado de novo, é bicameral, voltou pro Senado. Vamos ver quem que é o senador agora, né? Eu acho que tá com o Flávio Arnes, de Curitiba. Tá? Esse mesmo. Flávio Arnes. E aí, a gente começa a mandar e-mail, a gente começa a ligar no gabinete para fazer aquela pressão social. Porque quando a gente faz essa pressão social, a coisa pode agilizar um pouquinho ou deixar de ser tão devagar, né? Então fica aí essa ideia pro pessoal. Vou colocar aqui, tá? O apensado, PL número 1656 de 2011 e o 2669 de 2011. Um é apenso do outro, tá? Ele fala sobre o medicamento das doenças raras e graves que não estão, né, listadas nos medicamentos do SUS. Isso. Então, olha só, gente, vamos anotar. Vou pôr aqui. Tá, 1656. Vou pôr aqui, tá? Isso, faça isso, por favor. E o apenso. Assim como também a PL do autista, né, professora? Que também está aí tramitando, que acho que é importante também, Qual né? deles? A 169 de 2018, que fala dos centros, que obriga a criação de centro de atendimento integral para os autistas, pelo SUS. E também é importante esse projeto de lei. Então, a mesma coisa que façam a mesma coisa, ou seja, aproveita que já vai fazer para um e faz para outro também. Vou até fazer propaganda. Precisa dar a pressão. Eu fiz um post que vai sair até amanhã, inclusive, sobre essa PL, que também a gente precisa dar conhecimento para as pessoas, né? Às vezes está o projeto de lei lá e as pessoas não têm conhecimento, ele só vai sair do papel se a gente der pressão. Com certeza. A Cristina, a doutora Cristina, pode falar. Tá falando para a gente aí no grupo, ela é daqui de Fortaleza também, faz parte do nosso grupo, Vivi. Ela está atualizando para a gente aí, o projeto de lei da Câmara, número 56 de 2016. Ele é o mesmo, tá? Mas ele foi atualizado e agora é o PL da Câmara 56 de 2016. Ok, maravilha, gente. Aqui o pessoal vai sair sabendo tudo, né? Então, olha aqui, o pessoal já fez algumas perguntinhas, eu anotei aqui e vou passar a bola para vocês, tá bom? Eu vou fazer a pergunta e quem quiser responder de vocês duas, eu tô com uma de carência e uma de coparticipação aqui.
Eu acho que eu estou vendo aqui de carência, aqui de 2 anos para criança com deficiência, né? Exatamente. Isso. Eu Pode acredito que ter seja de essa autismo. Não. carência para criança com deficiência? Como que funciona isso, gente? A gente está Vamos falando de lá, plano. Pessoal que legislação. está entrando aqui agora, agora a gente vai falar aqui, pessoal, um pouquinho sobre a carência em plano de saúde para poder fazer o tratamento. Vamos lá. Primeira coisa, legislação. Se for se estiver falando de autismo lá, para todos os efeitos legais, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. Ou seja, modelo social, lembrando, a professora vai me dar notinha, né? Modelo social e modelo médico. Não se utiliza mais o modelo médico, que é o portador de deficiência, o portador de necessidades especiais. A gente utiliza o modelo médico, ou seja, a pessoa vem antes da deficiência. Então, sendo considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, no caso da pessoa com autismo, ou autista, como a comunidade gosta de ser chamada, o plano de saúde não pode impor carência de 2 anos, tá? Lembrando que a carência para doença pré-existente é sempre para procedimentos de alta complexidade, né? Ressonância magnética, cirurgias de alta complexidade, ela também não versa sobre terapia. Mesmo que você faça um plano de saúde e imponha uma CTP, ela não vai ser em relação às terapias, ela é aos procedimentos de alta complexidade. Mas, se acontecer isso, Viviane, o que eu faço? A ANS abre uma NIP, né? E lá na NIP eles vão abrir essa reclamação. É como se fosse uma solução de conflito extrajudicial, né? Onde a ANS, que é a agência reguladora, ela vai atuar junto com o plano de saúde, é como se fosse o puxãozinho de orelha do plano de saúde. Uma outra coisa importante também, aproveitando que normalmente as pessoas têm por hábito de fazer a omissão na declaração de saúde. Não omita o autismo, não omita a síndrome de Down, não omita a paralisia cerebral na declaração de saúde. É muito importante, porque isso aqui é muito sério. A partir do momento que você omite na declaração de saúde um autismo, uma pessoa com síndrome de Down, isso pode gerar uma quebra contratual. Então, é uma coisa muito séria. Então, não omita. Então, se você falar lá na declaração de saúde que seu filho tem autismo, e mesmo assim eles colocarem a questão da doença pré-existente, você tem argumentos para chegar na ANS e falar, olha, né, eu não omiti na declaração de saúde. Inclusive, isso aqui que eles estão fazendo pode ser considerado como uma discriminação. Então, se atentem a essa questão porque muitas mães querem fazer o plano de saúde para tentar acesso à saúde para o filho para tratamento multidisciplinar e acabam omitindo da declaração de saúde. Não omita, tá? Não omita. Tá. E outra coisa... Pode falar, doutora. É bom a gente sempre ressaltar que a recusa dessa contratação e cobrança de valores diferenciados por causa da deficiência é crime, não pode. Né? O plano não pode cobrar mais nem recusar a contratação pelo fato da pessoa ter uma doença, uma deficiência, né? Já instalada, uma condição como autismo, a síndrome de Down ou qualquer outra que seja. Por isso que é importante dizer, né? Quando fizer preencher as contratações, os formulários e o que mais for necessário. Maravilha, gente. O perfil aqui, artista ou autista, está perguntando aqui, ó, doutora, conseguimos tratar tratamentos adequados para autistas com grau elevado? Olha só, eu vou até tomar a liberdade de responder isso aqui, né? Gente, a partir do momento, ela tá perguntando aqui porque provavelmente ela ou alguém da família dela é autista, né? A partir do momento que a pessoa é autista, não importa o grau de necessidade de suporte dela, tá? Se é mais ou menos, né? Tem gente que fala de leve, moderado e grave, né? Eu prefiro falar de mais necessidade de suporte, menos, né? E não, a partir do momento que tem o diagnóstico de autismo, você tem, sim, esse direito ao tratamento, tá? Isso que o pessoal chama de grau não quer dizer nada quando a gente está falando para efeito de direito ao tratamento, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Com relação à coparticipação, gente, esse assunto, ele dá o que falar, né? Dá o que falar. Olha o que está acontecendo com o pessoal do Mato Grosso nesse momento, né? Nesse momento, famílias do Mato Grosso estão recebendo lá um boleto de 6, 60, 100 mil reais, né? Relativo a uma coparticipação de tratamento que foi feito nos últimos anos. E aí? Primeiro vamos falar
o que que é essa coparticipação. E depois vamos entrar um pouquinho nessa questão do Mato Grosso. Quem quer começar? Quer falar, Fabi? Pode falar, Vivi. Eu vou na Não, sua porque depois. essa questão do Mato Grosso, eu fiz até live com a Por isso, Letícia, porque isso é totalmente abusivo, né? Esses valores demais. de independente de ser 2 ou ser 80, os valores são. Esses valores de cobrança foram abusivos. Porque, e detalhe, colocou a pessoa e já é uma pessoa hipervulnerável na situação, que é uma pessoa com deficiência, né? Ou idoso, né? Porque muitos idosos também receberam essa coparticipação. E nesse caso, particularmente, a gente tem que seguir a seguinte regra: o Consul ele determina lá que em relação à coparticipação é 0,8, agora eu não lembro, gente. Deixa eu até olhar aqui que depois eu vejo direitinho a do Consul. O que que acontece? Quando inviabiliza o tratamento, os reembolsos têm que ser integrais e não pode haver a coparticipação. Nesse caso aqui, né, que está tendo, até hoje teve uma segunda audiência pública, que eu até fui convidada, mas não pude participar, porque eu estava numa sustentação oral, né, lá das Mães de Cuiabá, né? E aí o que que acontece? A partir do momento que a cobrança é abusiva, inviabiliza o tratamento, isso é discutível no judiciário e não pode haver essa coparticipação. E aí o que que acontece? A coparticipação ela existe. O STJ entende que até 50% da coparticipação ela é justa, né? Válida. Porque você fez um contrato, né? Porque a gente tem que seguir as regras contratuais. Se você fez um plano com coparticipação, você tem que seguir as regras contratuais. Só que nesse caso é uma abusividade, ou seja, está quebrando várias regras do CDC. E aí, ainda assim, impôs tempo para aquela pessoa pagar aquele boleto, né? Ou seja, é expulsão literal do beneficiário, porque se o beneficiário não pagasse em 2 meses, o plano seria cancelado. Ou seja, é literalmente a expulsão e segregação. Isso é discriminatório, não pode. Então, nesse momento, o PROCON lá da cidade deles está atuando, está tendo as audiências públicas e a gente espera, né, que as famílias consigam retirar essa coparticipação que é totalmente abusiva, né? Até uma mãe perguntou aqui, né, da coparticipação dela do FUNAD. Aí tem que olhar, pelo nome, eu acredito que seja um plano de autogestão. Isso a gente tem que olhar o contrato, né? Não dá para a gente também falar sem analisar a questão contratual, porque foi o que eu acabei de falar. Mesmo sendo um plano de autogestão, ele segue a 9656, né? Não é porque é um plano de autogestão que não vai ter nenhuma regulação e também vai seguir as regras do Código Civil. Vocês não ficarão desamparados. Mas, de qualquer forma, é sempre necessário verificar as questões contratuais, porque aí a gente verifica o que é abusivo, o que não é, o que pode, o que não pode, tá? Uma outra coisa também que eu acho de fato absurda, até uma violação total ao direito do consumidor, ele não tem direito não tem acesso, né? Direito ele tem, direito à informação, mas ele não tem acesso às tabelas, os percentuais, os valores por procedimento, né? E quanto vai ser cobrado pela operadora. Então, esse percentual que é colocado aí, ele é na cega. A pessoa não tem como fazer nenhuma escolha se realmente vale a pena dela contratar um plano desse com coparticipação, sem saber por exemplo, se precisar fazer uma ressonância magnética ou um exame um pouco mais diferente, né, vamos dizer assim, mais aprofundado para determinada patologia, quanto que ela vai ter de gastar pela coparticipação? Você faz porque você precisa fazer, não pode esperar. Não é? Então, o consumidor não tem tido acesso nem aos percentuais, nem aos preços, de fato, dos exames, dos procedimentos, e quanto que ele vai pagar por essa coparticipação. Isso, para mim, é uma violação aparente ao direito de informação que o consumidor tem, né? Ainda nesse assunto da coparticipação, a Érica está aqui. Uma pergunta que com relação ao contrato, né? O contrato ele tem que fixar qual que é a coparticipação a partir do momento que ele, no momento ali da assinatura, coloca lá que nas consultas médicas tem o pagamento de coparticipação, né? Então, são 2 dúvidas aqui. Uma, tem que constar qual que é essa porcentagem no contrato? E 2, se tiver estabelecido que tem que ter essa coparticipação, né? E é comum, né, a pessoa pagar metade da consulta médica, né?
e o plano pagar a outra metade. Isso vale também para tratamento ambulatorial, no caso, terapias? Sim. Aí eu vou falar aqui da questão da resolução do Consul, que é a 08 de 13 de novembro de 98. E o artigo 4º, ele diz bem claro, aí vai responder a pergunta dela e a sua também. As operadoras de planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, quando a utilização de mecanismos de regulação, deverão atender as seguintes exigências: informar clara e previamente ao consumidor no material publicitário do plano ou seguro, no instrumento de contrato e no livro ou indicador de serviços da prestação da rede de serviço. Os mecanismos de regulação adotados, especialmente os relativos a fatores moderadores ou de coparticipação e de todas as condições de sua utilização. Ou seja, a informação tem que ser passada de forma clara para o consumidor. Se o contrato não vem dizendo os percentuais da coparticipação, é totalmente abusivo e totalmente questionável dentro do judiciário. E se essa coparticipação, doutora Fabiana, ela for acima de 50%, é abusivo? Sim, é abusivo. Porque, vamos lá, vamos pensar de maneira prática. Se você imaginar que você paga um plano de saúde, uma pessoa acima de... vou tirar o exemplo da minha sogra, uma pessoa de 90 anos, que ela tem, ela paga hoje no plano R$4.000. É mais ou menos o que ela paga. É um plano, não é apartamento, é um plano enfermaria. Vamos dizer que ela precise fazer um tratamento de câncer, né? Pela coparticipação que teria, vamos dizer, de 20%, de 30%, quanto que sairia um valor de um tratamento de câncer? Mais de R$20.000. Como é que uma pessoa com um tratamento emergencial, porque o câncer a gente sabe que quanto mais precoce ele for tratado, mais rápido ele pode ser curado, dependendo da situação da pessoa, lógico. Como é que você paga R$4.000 por mês com toda a dificuldade e faz um tratamento desse em 2, 3 meses? Você tem de 60 a 90 dias, que é o que foi determinado aí, nesse caso que a Viviane falou, para pagar R$20.900, como foi o exemplo de um senhor. Não tem cabimento, não tem possibilidade. Como é que o consumidor consegue fazer um contrato onde ele é o maior prejudicado? Né? Então, quando você determina um percentual acima das condições de uma das partes, é um contrato totalmente desregulado, né? Desequilibrado. Você não tem como ajustar para que essa pessoa possa, de fato, ser beneficiada. Né? Só quem está sendo favorecido nesse caso seria o prestador de serviço. Exato. A Cláudia Saraiva está aqui comentando o seguinte: meu convênio é empresarial, porém as clínicas que atende não tem profissional ABA. Já acionei a ANS e estou no aguardo. Posso mudar meu plano para um plano melhor, mesmo ele sendo autista? Como fica a carência? Eu acho que antes da gente falar de carência, Cláudia, a gente tem que ter em mente o seguinte: a partir do momento que o plano ele não está oferecendo aquele profissional que o seu médico prescreveu o tratamento ali para ele, apropriado para ele, esse plano vai ter que pagar fora da rede credenciada. Se ele não tem ali, ele vai ter que pagar para aquele profissional particular. Tá ok? E, de novo, meninas, com relação a essa carência, né? A partir do momento que a gente tem aqui, que o pessoal está entrando aqui, outras pessoas estão entrando, a partir do momento que a gente muda de um plano para o outro, né? A carência vai junto? Quer falar, Fabio? Quer que eu fale? Fale, meu bem. Vamos lá. Vamos falar de portabilidade de carências. Tem algumas regrinhas que a portabilidade de carências, né, a gente precisa seguir, tá? Você pode fazer um upgrade do plano? Pode, não tem problema nenhum. Você vai fazer. O que é o upgrade? É você manter o plano e melhorar a sua rede, tá? Ou downgrade, que é você estar no mesmo plano, você não está com condições de pagar aquela mensalidade, que a gente sabe que é real na pandemia e muitas famílias não conseguiram, mas também não podem ficar sem o plano porque não quer ter a escolha de Sofia,
que é o Sistema Único de Saúde, a gente está vivenciando muito isso, né? O que é a escolha de Sofia? É quando o paciente chega, por exemplo, agora com Covid, né, nos hospitais, e aí o médico, infelizmente, ele precisa escolher quem é que vai ter atendimento. A gente vivenciou isso muito ano passado, principalmente na região lá do Pará, né? A gente viu muito essa questão da escolha de Sofia. Então, as pessoas ficaram com medo e esse último ano a gente teve um aumento enorme de novos beneficiários do plano de saúde exatamente por conta disso. E aí, os antigos não estavam conseguindo, muitas das vezes, pagar as mensalidades e precisava fazer um downgrade de mensalidade. Gente, desculpa. É uma moto. E aí, o que acontece? Precisou fazer o downgrade. E aí, muitas das vezes, a pessoa não consegue fazer esse downgrade. Isso também não pode. O plano é obrigado a te fornecer um plano que caiba dentro do teu orçamento. Porque você vai falar, eu não tenho condições de pagar um plano desse, eu quero fazer o downgrade. É um direito seu ter acesso ao downgrade, tá? Mas, por exemplo, eu quero, Viviane, eu quero mudar para outro plano de saúde. E eu quero levar a minha carência. Você deve permanecer, tá? Pelo menos 2 anos nesse plano de saúde, para você portar a sua carência. E quando há uma doença pré-existente, lembrando que autismo, síndrome de Down, aí as outras pessoas com deficiências, não estou falando dessas carências, tá? A carência para doença pré-existente, a permanência mínima são de 3 anos para você depois fazer essa portabilidade. Porque algumas pessoas usam GTT, né? Que é aquela bolsa de gastronomia, que faz alimentação. Que utiliza às vezes, né? Então, a pessoa às vezes tem uma diabetes, né? Porque às vezes a pessoa precisa daquele... aí esqueci o nome, que é aquele aparelho que coloca aqui, que que é mais... Ele é até caro, o plano de saúde tem que cobrir. Aí, no caso, diabetes é uma doença pré-existente. Nesse caso, a gente tem que precisa analisar. Você pega o tempo de permanência que a pessoa permaneceu no plano de saúde e vai verificar. Uma coisa importante na hora que vocês forem verificar, realizar a portabilidade, é ver com o corretor. Procure um corretor de confiança, porque tem muitos corretores que, infelizmente, estão colocando doenças pré-existentes sem as pessoas, evidentemente, terem doenças pré-existentes. Ou, quando não, fazem a portabilidade, fazem como se fosse um plano novo. Isso. Então, tomem muito cuidado, porque para fazer a portabilidade, ela é realizada entre a operadora do plano de saúde, que é a de origem, com a final, mas quem está ali no meio é a ANS, que fica ali no meio, tá? Você pode até fazer sozinha, mas dá um pouco mais de trabalho, tá? Porque se você quiser fazer uma portabilidade pela ANS, no site da ANS, você pode, aí você não precisa pagar a taxa de adesão, que muita gente não sabe, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é possível. Mas vocês precisam ter atenção nos tempos, nesses requisitos que são essenciais para fazer a portabilidade de carência. Tá? Ótimo, Vivi. Essas regras que a Viviane falou, elas podem ser encontradas na Resolução Normativa 438 de 2018. Ainda está valendo essas. Se não me engano, né, meninas? Acho que eu não tô deixando... Tá valendo sim. Tá valendo essa. Então, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada na Resolução Normativa 438 de 2018 da ANS, que aí você consegue saber direitinho isso aí. Isso acontece de verdade. Ou você coloca, está acontecendo de verdade, ou esses atravessadores, né, que a gente chama, colocam doenças que não existem, ou então omitem doenças que existem. Ou acaba fazendo um plano novo para conseguir um desconto maior. Isso tem acontecido aqui algumas vezes, a gente já pegou isso. Né? Mas, assim, as instituições, tanto o DECOM, PROCON e outras instituições, têm ficado de olho nessas práticas aí que não favorecem ninguém, né? Sim, sim. Deixa eu só pontuar uma coisinha aqui, professora, porque eu vou voltar na declaração de saúde. Não, é da Maria Clarinha, porque ela falou assim, no contrato não tinha espaço para colocar o autismo. Gente, lá embaixo, nas observações, tem um espaço em branco. Coloca nas observações, você bota lá o CID, autismo. Isso. Pessoa com autismo, coloca o CID, que está no laudo médico, né? E coloca aquilo ali. Se não tiver o diagnóstico fechado, não coloca nada, porque às vezes o paciente está em investigação. Mas se já tiver o diagnóstico fechado... Tá fechado.
não Isso. coloca nada, mas pode colocar nas observações, porque às vezes o questionário realmente não tem. Algumas operadoras ainda não colocaram o autismo no questionário, mas lá embaixo, nas observações, você coloque. Tá? Exatamente, é o que o pessoal da Piteia perguntou aqui, ó. Isso. Se Considerando que o autismo sendo autismo não é doença. doença, né? Pode Sim. ser taxado como doença pré-existente? O autismo é uma condição, né? Quando você vai fazer um plano de saúde para uma pessoa que é usuária de cadeira de roda, você coloca por exemplo, ela está paraplégica, né? Ela tornou-se paraplégica. Isso é uma condição. Se você tiver que fazer uma observação, você vai fazer como a Viviane falou, lá embaixo, se tiver realmente o diagnóstico. E se tem um CID, é bom colocar, então. Que até vai sair agora, já saiu, né, professora, o CID-11, com outras variações do diagnóstico do autismo. Que eu acho que, de certa forma, eu não sei se vai melhorar ou se vai complicar, né? Vai ficar uma loucura, né? Então, dizendo aí que vai valer a partir de fevereiro de 2022. Então, Pois é, vai. Para quem não sabe, hoje a gente tem o CID-10, né? E a partir de fevereiro de 2022 a gente vai ter o CID-11, né? Totalmente inspirado e apoiado. Isso quando a gente está falando de transtornos mentais, tá bom? Totalmente apoiado aí no DSM-5, né? Que é o Manual de Diagnósticos Internacional. Pois é, pessoal, e olha só, temos mais perguntas aí, porque se não tiver, teve uma pergunta aqui para trás, na verdade foram duas, né? Que o pessoal disse o seguinte: olha a polêmica! Isso é polêmica, né? Tarararã. Agora é jogar lenha na fogueira, hein? Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Gente, o plano de saúde não quer pagar a terapeuta, né, seja credenciada ou fora, né, porque eles estão dizendo que a sessão só pode ser de 20 minutos. E aí, gente, como é que funciona isso? O credenciado ou fora da rede, ele pode dizer, né, claro, pelo fato de que o valor que o plano está pagando ali para ele é bem abaixo ali, né, do que eles cobram, ele pode dizer que esse tempo é de 20 minutos? Claro que Vai lá, não, Fabiana. Claro Bota logo fogo no parque. Fogo no parquinho. No caso principalmente das pessoas com autismo, o autismo é uma condição que ele tem variáveis, né? Nenhum autista é igual ao outro. Então você não tem como limitar para um autista 20 minutos, para outro autista 30, para outro 1 hora. Você não tem como fazer isso. Então não é. Eu vou usar o termo viável, tá? Não é viável. Educado, né? É educado. Limitar essas terapias. Até porque vai depender também do que o laudo médico estiver prescrito, né? O que tiver lá determinado pelo médico assistente, pelo neurologista que vem acompanhando essa pessoa. E isso vale para outras situações também. Você não tem como minimizar ou limitar a quantidade de atendimento, acreditando que só aquilo será suficiente para a pessoa, né? Vou dar um exemplo fora do autismo. Uma pessoa está, novamente, né, trazendo o tratamento de câncer, que é uma doença grave. Você não pode chegar para o teu associado, credenciado do plano de saúde e dizer, olha, você só tem direito a 3 radioterapias por mês. Você não sabe qual é a gravidade. O plano não tem como saber a gravidade do câncer, qual é a extensão dele, que tipo de tratamento está sendo feito, se ele está sendo eficaz, se a pessoa vai reagir de maneira positiva. Então, assim, até o tratamento em si, ele não pode ser escolhido pelo plano de saúde. Quanto mais a quantidade, né, o número, o tempo da sessão, ou do atendimento, ou do procedimento que tenha sido solicitado pelo médico. Sim, meninas. Quem determina o melhor tratamento é o médico, está no Código de Ética Médica, liberdade médica, princípio da liberdade médica, não é o plano de saúde quem determina o tratamento. Quem determina o melhor tratamento é o médico. É o plano de saúde não pode adentrar. Isso. É o médico Código de Ética Médica. Que conhece a história do paciente, que
É ele que sabe, e ele que estudou para isso também, né? Isso. Mas, E isso na também, especialidade professora, dele. tem causado também um problema grave, porque algumas pessoas com autismo, que têm outras doenças associadas, como por exemplo é o caso da minha filha, que tem autismo e síndrome de Pitt-Hopkins, que ela tem, além dos comprometimentos que o autismo acabou trazendo para ela, a síndrome de Pitt-Hopkins trouxe outro, que associados ao tratamento do autismo vem melhorando. Só que assim, ela precisa fazer um acompanhamento de fisioterapia mais vezes por semana do que o acompanhamento de natação, por exemplo. Um exemplo. É uma doença rara, doutora? É uma doença rara, só tem 42 famílias no Brasil. Mas, gente, você foi pra... Por que você não joga na cena? Pois é, eu tô doido para sonhar com esses números, gente. E professora, o tempo que a Fabi demorou para ter esse diagnóstico, né? Isso. Então, assim, na época, né, a filha dela já está maior, mas assim, a importância até da própria legislação do diagnóstico precoce, o direito ao diagnóstico precoce, né, Fabi? Isso. A sua filha, fala aí esse tempo que você demorou também para ter o diagnóstico. A minha filha nasceu em Porto Alegre, né? Impactou na filha? Isso. Ela nasceu em Porto Alegre em 2000 e lá tinham os melhores centros de pesquisa, né, de investigação possíveis e imagináveis. Até hoje a gente manda o teste do pezinho para o CTN em Porto Alegre. Então, não se identificava nada. Ela tinha um atraso neuropsicomotor, mas não tinha motivo, porque os exames não davam alteração nenhuma. E de 2000 para cá, eu só consegui aqui em Fortaleza, depois que eu voltei, né, eu voltei em 2003, mas continuei buscando. Em Fortaleza, eu consegui descobrir a síndrome da Alice associada ao autismo, que eu também não tinha diagnóstico ainda, em 2018, quando ela já estava com 17 anos. Ela ia fazer 18 anos no fim do ano de 2018. Então, eu recebi o diagnóstico em março, ela começou o tratamento com o método ABA, logo em seguida, no mês seguinte, e em 3 anos de tratamento intensivo, nos 2 turnos, a Alice evoluiu mais do que o período que ela fez de estimulação precoce, que eu fiz por minha conta, né, porque os médicos não me davam outras opções, dos 5 meses até os 17 anos. Então, hoje, ela não falava absolutamente nada, hoje ela tem, em 3 anos de tratamento, 34 palavras no vocabulário dela. Então, assim, eu precisei encontrar um profissional capacitado, um neurogeneticista, que me pedisse para fazer um único exame, que a gente sabe que é um dos problemas também hoje. Eu até acho que ele já foi, de fato, colocado no rol, eu não lembro direito isso, mas o sequenciamento de exoma ele é muito importante para ser descoberto esse tipo de doença, né? As doenças raras, as síndromes raras. E ela nunca tinha feito, nunca tinha sido solicitado para fazer. Então, foi depois desse exame, que eu tive que pagar do meu bolso, porque o plano negou, depois eu consegui o reembolso, foi que eu, de fato, tive o diagnóstico da minha filha. E aí eu fico pensando, e quem não tem esse dinheiro para dispor de imediato, como é que faz? Porque no SUS não tem. A grande maioria não tem, né, doutora? Não tem. Clínicas até um pouco mais acessíveis, clínicas populares que a gente vê que já tem por aí, também não tem. Né, laboratórios que têm valores mais baixos também não tem. Então, assim, a disponibilidade para a população desses exames, ela é muito difícil, né? Mesmo que a gente tenha o direito de ter o diagnóstico da doença que está, a elucidação desse diagnóstico não é garantida por lei. Já que a gente tocou nesse assunto aí da doença rara, né? A gente falou do PL mais cedo, né? Do medicamento pelo SUS. Mas e o plano de saúde, gente? Com relação à doença rara, pelo plano de saúde, é possível conseguir tratamento e medicação? Pode falar, Vivi, fale. Judicializando, sim, né? Tem que buscar o judiciário. Judicializando, sim. Mas olha só para continuar ali pontuando o que a Fabi falou, está no novo rol da 465, o exoma, né? Eu tinha essa dúvida. Ele ingressou, foi a única coisa que entrou em relação ao exame positivo, foi esse exame. O DNA de Exxon está no rol. E mesmo no rol, eles ainda continuam negando esse tratamento, né? Eu ia falar isso agora, porque eu tenho um paciente assim. A pessoa que precisa desse exame precisa judicializar. Eu acredito, gente, que hoje, né, com essa questão da discussão,
a maioria das vezes a pessoa vai buscar acesso à saúde, vai ter negativa e vai precisar da judicialização. A gente fala tanto de judicialização, mas com o que está por vir, eu acredito que tem um aumento. O judiciário não vai comportar o aumento de ações, porque os planos vão negar, já negam, né, o acesso à saúde, né, o tratamento multidisciplinar, né? Então, acredito que, principalmente para as pessoas com doença rara, essas sofrem mais, raras e ultras raras, né? Que a gente está falando de doenças muito difíceis, aí falando de SUS, vamos falar de AME, né? Então, é bem complicado. Mas, assim, professora, sabe que uma pessoa chegou aqui, é uma pergunta assim tão... que às vezes a gente acredita que a pessoa saiba, mas a pessoa não sabe. Por exemplo, uma mãe está aqui falando, tenho um plano de saúde e não sabia que eu tinha o direito ao tratamento multidisciplinar. Eu pago aqui R$ 650 de tratamento por fora da rede credenciada. Está na lei berenice-piana. Está na lei berenice-piana acesso a tratamento diagnóstico precoce, tratamento múltiplo profissional e acesso à medicação. É um direito, não é um favor. Isso, eu ia falar agora, a LBI está aí para isso também, né? E teve uma pessoa que falou aqui sobre o CAPS, falou que o CAPS está sucateado, mas é exatamente não só o CAPS, né? A gente pode falar, o SUS é maravilhoso, ele tem um projeto espetacular de atendimento à pessoa, ao povo, né, à população de uma forma geral, mas o problema são os profissionais que não são capacitados, não existe a capacitação, né? A estrutura. Então, assim, para se conseguir um tratamento multidisciplinar desse que um autista precisa, infelizmente ainda tem essa busca, né, que as pessoas acabam tendo que pagar por fora, porque também não tem a ciência de que o plano de saúde deveria custear, né? Além de não ter o tratamento. Exato. Pensa só. Pensa se o SUS tivesse o investimento que nós queríamos que ele tivesse. O SUS, ele tem acesso a tudo quanto é cidade. Eu tô falando, não estou falando dos distritos, não. Estou falando das cidades, né? Ele tem acesso a tudo. Se a gente conseguisse fazer com que nesses postos do SUS tivesse ali, né, a medicação, que tivesse ali o tratamento ambulatorial, que tivesse ali os médicos especialistas necessários, seria, olha, a saúde brasileira ia ser a melhor do mundo. Você sabe por quê? Porque em grande parte dos países, inclusive ditos desenvolvidos, não existe uma rede como o SUS. Não existe. Mas o que está faltando no Brasil? É dinheiro. A gente precisa o tal do investimento lá. O tal do mínimo existencial, né? Que de mínimo ele não tem nada, ele tem de micro. Imagina se a gente pudesse ter tratamento multidisciplinar dado pelo SUS nos postos, por exemplo, faz um puxadinho, tem estrutura, as cidades têm estrutura, gente. Não é possível que a prefeitura não pode arrumar um local, né, ali que fica agregado ali com a Secretaria da Saúde. Mas o problema hoje é que é dinheiro escorrendo para um lado que não deve, é dinheiro escorrendo para o outro também que não deve, e acaba que não vai lá para a tal da saúde. Para o que interessa, né? Tem uma pessoa aqui, professora, me permita, antes que suba aqui o comentário e eu perca, acho que é a Fernanda Feitosa, ela está fazendo aqui, está pisando no nosso calo, Vivi. Doutoras, vão comentar dos profissionais ABA e outras técnicas que o plano credencia, mas o profissional não tem certificações adequadas? Isso daí isso daí é o nosso eu não queria falar palavras feias, né? Mas é o nosso ódio mortal, né? Não, Vivi? É aquilo, né? É assim, eu gosto daquela frase, eu sempre falo, quem tem certificação não tem medo de mostrar. Isso. Se é certificado, mostre certificações. Não venha de lenga-lenga dizer que não vai mostrar, porque é certificado Mr. M, né? Certificado Mr. M. Ninguém pode ver. Quem estuda, bota lá que passei, estudei, me esforcei, né? Ainda mais para a gente sabe que para um profissional da ciência ABA precisa ter, conforme as regras da BPMC, né? Aí no caso de ABA, 400 horas, né, sob supervisão e tudo mais, presencial.
Então, seguir essas regras da ABPMC, do MEC, né? O próprio MEC determina que ele fala lá no artigo, primeiro que ele fala que tem que ter 300 horas para se dizer especialista, não venha fazer cursinho livre de 2, 3, 10, 20, 30 horas e dizer que é especialista, porque não é, né? Não funciona, trabalhar com a terapia ABA, e aí, de uma maneira geral, a gente não fala só de autista, porque a terapia ABA é para todo mundo, então, para ser um terapeuta ABA de verdade, é ciência baseada em evidência, começando daí, e precisa ser profissional certificado, sim. E, ó, é direito do consumidor ter informação clara, tá lá. Com certeza, com certeza. Tanto é que quando você vai buscar... no PROCON. Quando você vai buscar um médico especialista, você quer saber se realmente ele é especialista. Não tem um númerozinho, né? Tem o CRM dele e tem um número de registro. Que profissional é esse que esconde os seus certificados? Gente, não profissional que esconde o certificado, chuta que é macumba. Olha só, a Luciana aqui, lá do Caminhando com Clara, ela está dizendo o seguinte: aqui em Goiânia, achamos muitas credenciadas em tratamento para autismo, mas para paralisia cerebral está péssimo. Doutora Fabiana, você que é uma fisioterapeuta, né? Como é que pois tá eu estava vendo aqui. Clínicas credenciadas aos planos de saúde para tratar os nossos meninos com PC? Aqui, eu vou começar pelo SARA, que nós temos aqui. O SARA é uma clínica de reabilitação, um centro de reabilitação muito renomado, ele é federal. E assim, o atendimento do SARA é um espetáculo, né? Eu estive lá algumas vezes, o atendimento é maravilhoso, mas a demanda é muito grande, né? Eles fazem o que é possível, tem um espaço ótimo, bem estruturado, mas a quantidade de pessoas que precisa é muito maior do que eles podem suportar. E acabam indo para clínicas menores, como eu havia falado antes, mais populares, de pessoas que são, como diz o nosso amigo Renato Porto, Vivi, são clínicos gerais, né? É o tudão. Então não tem a especificação, não é especialista em neurologia, não é especialista em estimulação, não tem prompt, não tem outras qualificações que possa facilitar ou melhorar ou atender de maneira específica a pessoa com paralisia cerebral, né? E faz aquele atendimento basicão de reabilitação, né? Eu, como fisioterapeuta, eu tive em alguns momentos alguns atendimentos com paralisia cerebral, que na época que, antes de eu pensar, imaginar em fazer direito, eu não trabalhava com pessoa com deficiência, né? Eu trabalhava com idoso. Então, eram idosos ativos, né? Faziam só manutenções de exercício. Mas eu tinha algumas amigas que conversavam sobre isso, da dificuldade tanto de ter materiais nessas clínicas, nesses centros de reabilitação públicos, né? Os materiais próprios, né? A bola de pilates, aquela básica que tem em todos os lugares, muitas vezes não tinha, o profissional levava a sua para fazer o atendimento, ia fazer o uso de alguma eletroterapia, um ultrassom, ondas curtas, um infravermelho para minimizar alguma dor, alguma coisa. Não tinha luz, tinha que fazer uma vaquinha para comprar a luz do infravermelho, ou então o infravermelho só tinha, eram 3 pés, só tinha 2, tinha que escorar com um sapato para poder... Então, coisas assim, das mais absurdas. Agora, isso não foi há anos e anos atrás, não. Eu faço parte ainda do grupo de fisioterapia, então a gente escuta ainda de algumas colegas a dificuldade que elas têm de trabalhar efetivamente com as pessoas dentro de postos de saúde, de clínicas mais populares, né? E mesmo as credenciadas, elas querem, credenciadas de plano de saúde, elas querem, os planos querem clínicas que tenham um custo para eles financeiro menor, né? Então, quando você pega uma clínica especializada com profissionais capacitados, certificados, como a gente estava falando, ela não vai custar o mesmo valor que uma clínica que tem um profissional tudão. É assim. Mas aí o pensamento, como eu tenho um professor maravilhoso, o professor Hércules Amaral, que estava no lançamento do meu livro, ele costuma dizer que o plano de saúde é psicopata, ele não tem sentimento. Não é? Então, ele não quer saber se vai ser bom para a pessoa, ele quer saber se vai ser bom para o gosto dele. Lucro, né? Lógico. Isso, é a questão econômica que vale mais, né? Não o bem-estar do paciente, como eles colocam nas propagandas, né?
as veiculações das publicidades deles. Você é a minha maior preocupação, como eu já vi aqui. Não é, a gente sabe que não é. Né? Ok. Olha só, quem quiser depois bater um papo com a doutora Viviane, a doutora Fabiana, entra aí, já salva aí o perfil delas, tá? Entra lá no inbox, conversa com elas, tá, gente? E o pessoal tá falando aqui, a Maria Clarinha tá dizendo que lá em Barueri é de ponta, né? Que tem um tratamento maravilhoso, que busca Legal. em casa com carro adaptado. Olha, Maria, eu vou te falar uma coisa, assim, se eu tivesse muito legal. eu tava feliz, mas infelizmente isso aí é só num lugar ou outro, né? Na grande maioria dos municípios, o que a gente está vendo, na verdade, é que o caos ele está implantado, né? Tá implantado. Agora eu posso dizer, professora, que a Prefeitura de Fortaleza, eu não tenho vínculo nenhum, né? Não faço parte de nenhum tipo de político, de partido, nem de nada. A Prefeitura de Fortaleza vem se esforçando para fazer da cidade uma cidade mais acessível. Né? Assim, algumas questões a gente vem percebendo, a preocupação com as calçadas, com a mobilidade social. Nesse final de semana eu participei com a minha filha do lançamento do projeto Bike Sem Barreiras, né, que eles desenvolveram bicicletas para que as pessoas cegas, as pessoas com deficiência de várias formas, de diversas situações, que usam cadeira de roda ou que consiga pedalar com as mãos, mesmo sendo paraplégico, possa utilizar a bicicleta e circular pela orla da cidade, né, com a ajuda de algum acompanhante. Então, assim, a gente percebe que existe, em muitos locais, como a colega falou, vamos dizer, boas intenções de melhorar, né, mas a gente sabe que esse chão é longo, esse caminho é árduo, cheio de pedras, cheio de barreiras, atitudinais, principalmente, né, porque a gente vê que tem muita resistência para tornar a cidade que a gente mora, eu falo a minha, a sua, a da Viviane, totalmente inclusiva, né? Você falou no dia lá da palestra uma frase que eu já até anotei aqui e deixei aqui no meu computador, porque eu vou usar ela para a vida. A inclusão é um caminho sem volta. Ela é um caminho sem volta, mas a gente precisa começar a caminhar. Porque se a gente ficar de braço cruzado esperando que as coisas aconteçam, a gente nem vai nem volta, não é verdade? E eu falo a gente porque depende das pessoas que não têm deficiência enxergar e fazer a sua parte. Quando você integra e não inclui, você não está fazendo sua parte. Porque quando a gente vê na escola, semana passada, o pessoal da ACDCOM, que é a instituição que eu faço parte, né, a associação que eu faço parte, nós nos juntamos com o DECOM daqui, que é a defesa do consumidor daqui, né, do Ministério Público, para visitar, fiscalizar escolas, para ver a acessibilidade, porque nós vamos começar agora as matrículas, né? E a gente sabe ainda a existência de algumas negativas. Existem ainda as negativas. A gente está entrando num assunto bacana que é a educação, mas esse assunto de educação a gente vai deixar para segunda-feira que vem, porque segunda-feira que vem eu vou estar aqui com a Maíra Botelho e com a Adriele Moura para falar sobre educação, e eu conto com a presença de vocês aqui, instigando essas meninas para a gente poder tirar delas o máximo possível. Com certeza. E aí o que a gente percebeu nessa fiscalização, até para você trazer na semana que vem essa conversa, esse cutucãozinho, esse fogo no parquinho aí, como a gente falou, todas as escolas privadas, né, de grande porte, que foram as que a gente começou, todas foram autuadas. Tinham certeza absoluta que eram inclusivas, total, sabe? Eu sou uma escola inclusiva, porque eu tenho isso, isso e isso. E quando a gente perguntava as outras coisas, não, isso eu não sabia, não, esse eu também não. Aí ele diz assim, mas se chegar um aluno cego, só tem uma pessoa... Não, quando ele chegar, aí eu vou me adaptar. As respostas eram sempre essas, né? Essa frase é de matar. Pois é. Aí eu falo assim... Fazendo uma analogia ao que você está falando, Fabi, acho que rodou um vídeo aí na internet sobre um grupo de amigos sentados num restaurante, né? Então, assim, é bem isso, né? Aquele vídeo trata bem a nossa realidade dentro da sociedade, mas não só dentro de um restaurante, mas é dentro de uma escola, é dentro até de uma clínica, né? Um hospital e por aí vai, né? Porque aí falar, eu sou inclusivo, o quê? Falar que é inclusivo porque é uma palavra
vou falar porque é da moda. Não, não é da Isso. moda. Mas quando você começa a perguntar, mas você tem isso? Você faz isso? Você tem cardápio em Braille? Você tem... E quando vai perguntando, não tem nada. Não, 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 não. Então, as pessoas precisam ter consciência de começar o caminho, né, da inclusão, né? Iniciar esse caminho. E a gente está aqui para isso, né? Para utilizar a nossa fala e a gente bater e brigar para a efetividade da legislação. Exatamente. Isso é interessante. Isso acontece também em casa, viu? Na família, nas relações familiares. Você não ser convidado para participar de uma reunião, de uma festinha. Não chamei você porque o seu filho, né, ele não vai se adaptar, ele vai se aborrecer. E aí as pessoas vão ficar perguntando e a gente não sabe o que falar. Então, para não constranger você, eu nem te convidei. Acontece demais isso, né? Você evitar de chamar a pessoa da família porque ela tem uma pessoa com deficiência, um autista, um cadeirante, não importa. Não vamos chamar não, porque aí vai causar um transtorno aqui, vai mudar a rotina e tal, não sei o quê. É bem assim, a gente sabe que é. Né? Infelizmente. É a tal da barreira atitudinal que eu estava falando, né? A gente tem que começar pela gente. Isso. Meninas, a gente acabou extrapolando aqui, né, os 60 minutos, né? E eu acho que por conta do povo aqui a gente ia, mas eu sei que a Viviane gosta de dormir cedo. Então, olha só. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, professora, a última, da Gísia. Ela aqui, uma dúvida. Se o terapeuta... Calma aí que a pessoa já está naquele olhar, né? Não pode atender por convênio, pelo meu plano de saúde, tenho que pagar? Não, o seu plano de saúde tem que fornecer o tratamento. Você paga para você ter na rede credenciada profissionais. Isso. A ausência de profissional na rede credenciada dá dever de te reembolsar integralmente. E você deve buscar a salvaguarda do judiciário, seja buscando um advogado ou a defensoria. Exatamente. Meninas, então eu vou dar agora um minutinho para cada uma se despedir do pessoal e mandar o seu recado. Vai você ou vou eu, Vivi? Pode falar. Olha, primeiro é um prazer enorme estar com as duas. A Viviane a gente já tinha feito uma live antes, mas a professora Tatiana eu conheci depois, né? Serei sua aluna em breve. Então, para mim é um prazer enorme, é sempre muito bom. Eu me sinto muito satisfeita de falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. É uma tecla que a gente precisa bater sempre. Eu costumo dizer que é uma luta por minuto. Não é uma luta por mês, nem uma luta por dia. A gente fala, né? Algumas pessoas falam, eu mato um leão por dia. No nosso caso, a gente tem que matar um dinossauro por minuto. E é bem assim. É sempre, sempre, sempre. E são as situações mais estapafúrdias que você já nunca imaginou acontecer nem chegar até você. Mas a gente faz o quê? Respira fundo e fala assim, eu vou te ajudar. Porque depois que a gente percebe qual é o propósito da vida da gente, e a Viviane sabe do que eu estou falando, que envolve Renato Porto, o propósito que eu tinha para a minha vida era ser uma fisioterapeuta, trabalhar num hospital, atender pessoas e tudo mais, viver a minha vidinha, né, deixar a vida me levar. Só que um belo dia eu recebi uma pessoa com deficiência, uma deficiência misteriosa, que a vida veio, sacode, dá 2 tapas na tua cara e diz assim, se vira minha filha, agora é com você. E eu precisei mudar o meu foco, mudar a minha profissão e perceber que eu não podia pensar só em mim. Eu precisava ajudar outras pessoas que, diferentes de mim, ou iguais a mim, tinham necessidade de ajuda, de suporte, de auxílio, de conselho, de um ombro para chorar, seja lá o que fosse, né? Então, somente gratidão, professora, por falar disso, por defender a causa perto de vocês e estarei sempre à disposição para o que precisarem. E para quem estiver aí também junto, ouvindo, pode falar, pode ligar, eu respondo. Eu tento fazer o meu máximo para ajudar as pessoas que me procuram. Né? Então, para mim, o meu propósito é esse. Não é dinheiro, não é retribuição. Não se oferece demais, não. Não se oferece demais, não, porque eu já estou pensando em me aposentar já. Pelo amor de Deus. Eu preciso deixar uma turminha já prontinha, já, afiada. Pelo amor de Deus, eu estou começando agora, vamos devagar com a dor. Esse é o fogo ainda, né? Mas não, é verdade, a gente se satisfaz muito de ajudar. Eu já peguei situações bem difíceis
e precisei dar suporte até psicológico para a pessoa, para a família. E quando você consegue resolver, não há dinheiro que pague. Né? Não estou dizendo que ninguém trabalha por dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro para viver. Mas a satisfação pessoal, ela ultrapassa a satisfação profissional. Né? Então, assim, é impagável, é impagável. Então, muito obrigado mais uma vez e um beijo grande para vocês todos. Fiquem com Deus e até a próxima live, né, Vivi? Um beijo, viu? Obrigada. Olha, Fabi, o que eu vou falar depois de você? Né? É uma luta por minuto, é um dinossauro todo dia, né? Essa frase, assim, a gente precisa pontuar sempre, mas uma coisa é certa, né? Um segura, eu sempre falo também, né? Um segura a mão do outro, ninguém larga a mão de ninguém, a gente segue na nossa ciranda, porque o que a gente precisa é de união, e não de desunião, porque sem união a gente não chega a lugar algum. É difícil, a gente, como a Fabi falou, é uma luta por minuto, mas a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar, né? A mãe às vezes está precisando de uma ajuda e não tem rede de apoio, peça ajuda por um amigo, por um colega, peça ajuda, né? Então é muito importante isso. E em relação à questão do propósito, né, que o Renato, né, o Renato foi meu professor, e aí falando com a professora Tatiana Taqueda, que ela nem sabe quem é, né, mas o professor Renato Porto, ele faz a gente descobrir o nosso propósito por nós mesmos. Ou seja, a gente tem que precisar olhar primeiro para nós, nosso interior. Então, quando a gente descobre o que a gente quer, o que não nos satisfaz no nosso caminho, na nossa jornada, a gente descobre o nosso propósito, né, na vida. E o nosso propósito é esse, é trazer informação para o maior número de pessoas, tá sempre aqui disposto a ajudar o maior número de pessoas, porque tá aqui com a professora Tatiana Taqueda, até fiquei emocionada, né? Gaguejando literalmente. Porque isso aqui, gente, é uma oportunidade para vocês. Essa aqui é a hora de trabalho que é da professora, ela disponibilizar isso para ela, que é uma pessoa que tem uma agenda lotadíssima. Então, antigamente, há 10 anos atrás, isso não era possível, você ter acesso à informação dessa forma. Então, aqui a gente está todos, né, na ciranda, um segurando na mão do outro, ninguém larga na mão de ninguém, unidos por um único propósito. É isso, é a nossa missão, unidos por um único propósito. Exatamente. Obrigada, prof. Olha só, eu agradeço, Vivi. Muito obrigada, tá? Essa mulher aí de 2 metros de sabedoria, né? Então, eu agradeço muito, né, ter sido sua professora, gratidão, por ter te conhecido, gratidão, né? Eu que agradeço. Eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi quando mudou o rumo e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas assim que agregam muito na minha vida. Sabe, agrego. E é incrível como eu tenho tanta sorte, né, de estar sempre conhecendo gente de 2 metros de sabedoria como você. Tá bom? Olha só. 2 metros Fabiana, é ótimo. A Fabiana, de novo, pessoal, é autora do livro Autismo, os Direitos, a Realidade, da editora Lumen Juris. Quem tiver interesse em estar se aprofundando aí no assunto, olha, eu recomendo, vai lá, já entra na internet, digita lá, ou então tá aqui o perfil da doutora Fabiana, entra no inbox, pergunta para ela como é que faz para estar obtendo aí essa obra, tá? Que vai fazer parte dos trabalhos, vai fazer parte aí das defesas de todos vocês, tá ok? Meninas, muito obrigada, foi um prazer muito grande estar aqui com você. O pessoal que acompanhou aqui a gente, fico muito feliz aqui, o pessoal continuou, extrapolou 60, extrapolou 70, a gente chegou em 80 minutos, né? E o pessoal aí firme. Beijo para todo mundo. Segunda-feira tem mais live, né? E eu espero com duas top tops também. Com essas musas do direito à saúde, né? Para a gente estar aqui falando mais um pouquinho sobre esse assunto. Beijo para vocês, gente. Obrigada. Tchau, gente. Brita, até ele marca a gente. Beijo. Tchau, tchau.